Aí. Olá, boa tarde. Boa Agora tarde. boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem não almoçou ainda. Bom, muitas pessoas já me conhecem aqui, né, Friends? O pessoal já tenho feito algumas lives aqui com o pessoal da 3x Action, Uhum. e mas as pessoas não te conhecem, só eu que te conheço. Conta um pouquinho da sua história pra gente, só para as pessoas te conhecerem um pouco. Tá bom. Bom, boa tarde, bom dia, boa tarde para todo mundo. Eu sou Luiz Eduardo Frim e eu tenho 52 anos e já tô. E assim, acho que o porquê eu estar aqui é, é a minha trajetória, tanto na questão artística, quanto na questão do Tai Chi Chuan, principalmente, né, na questão da preparação corporal e do desenvolvimento do Tai Chi Chuan. Foi justamente nessa junção da arte e do Tai Chi Chuan que eu, inclusive, conheci a Daniela e a gente vem caminhando juntos já há um bom tempo. Eu comecei numa escola de atores, que eu, né, ambicionava ser ator há bastante tempo atrás. E na escola, o bom de uma escola de teatro e de uma escola de arte, né, é que ela, muito mais do que ensinar, ela aponta os caminhos, aponta os seus pontos que você mais tem que trabalhar. É muito comum isso, você encontrar histórias de atores ou de artistas que se tornaram, por exemplo, professores de voz, porque a voz era o seu requisito mais complicado, né? No meu caso foi algo parecido. Eu tinha sérias questões corporais e também de ansiedade, né? Eu tinha sido atleta quando jovem, e aí eu tinha uma noção que quando se falava em corpo no teatro, era o corpo do atleta, e que não é exatamente assim, né? O corpo no teatro, o corpo nas artes, ele é um corpo muito mais maleável, ele é um corpo muito mais apto a desenvolver movimentos diferentes, inesperados. Ele é um corpo muito mais receptivo do que propositivo, né? Uh, e muitas vezes o corpo do atleta é um corpo propositivo, né? Tem que ser mais rápido, ou tem que ser mais habilidoso em tal fundamento e tudo mais, né? Então, para minha surpresa, mesmo eu tendo sido atleta, o meu corpo não estava preparado para a arte, além disso, tinha fortes questões de ansiedade, né? Momento de mudanças de vida e tudo mais. E aí foi quando um professor de corpo, justamente, me deu um toque. Falou: ó, cara, você tem que procurar alguma coisa diferente, né? Não é, né? Eu lembro até da história, não, eu corro, eu nado, não sei o quê. E ele falou: não, você tem que fazer alguma coisa diferente. E aí foi a primeira vez que eu ouvi a palavra Tai Chi Chuan. Isso era início da década de 90. Nós vínhamos de um boom de Tai Chi Chuan no Brasil. Não foi a primeira vez que eu vi a palavra Tai Chi Chuan, mas foi a primeira vez que eu me defrontei com a realidade que eu poderia fazer Tai Chi Chuan, né? Porque tem uma novela, Barriga de Aluguel, onde o pessoal fazia Tai Chi Chuan, então teve um boom de Tai Chi Chuan no Brasil, do qual, por sorte, felizmente, o meu mestre pegou essa onda e na época abriu a sua academia e tudo mais, que
era próximo à escola, justamente próximo à escola de teatro que eu fazia. E aí eu fui procurar o Tai Chi Chuan. Procurei uma grande quantidade de outras coisas, né? Porque aí eu falei, não, eu preciso resolver isso. Aí fiz capoeira um tempo, né? Porque tinha essa questão da brasilidade, fiz danças brasileiras, mas foi no Tai Chi Chuan que logo na primeira aula, eu gosto de repetir isso, logo na primeira aula eu saquei que era, eu intuí, descobri, na verdade, que aquilo ali era o meu caminho. Pela, pela questão, fundamentalmente, né, do relaxamento, né, de uma pessoa ansiosa, você... Por isso que a questão nas primeiras aulas, depois eu me tornei professor, você nem se preocupa tanto com durante bastante tempo até, você nem se preocupa tanto com uma exatidão dos movimentos, né? Você se preocupa com a questão da pessoa experienciar aquela sensação de relaxamento que é cada vez mais difícil a gente já era naquela época, nos anos 90, agora é ainda muito, muito mais difícil da gente encontrar, né? Uma vez que a gente, naquela época, falava-se muito em estresse, hoje, não sei se vocês percebem, mas hoje nem se fala mais em estresse. Né? Naquela época, não, estresse, eu não posso estar estressado e tal. Hoje nem se fala mais em estresse, porque já assumiu que a vida é estressante, todo mundo é estressado e pronto, o que é muito ruim, né? Mas naquela época, ainda assim, combate ao estresse, tá? Hoje isso nem se fala mais, né? Então foi isso. Então, aí, a partir de então, e aí eu percebi, logo nas primeiras aulas, que fazendo o Tai Chi, eu me sentia mais confortável nas aulas de teatro. Né? E foi muito significativo, porque o aprendizado de teatro, principalmente nos anos 90, hoje isso mudou muito, mas o aprendizado do teatro e das artes em geral, né, nos anos 70, 80, até os anos 90 e tudo mais, ele era às vezes bem duro, assim, né, os professores eram bem, bem rigorosos, assim, e tal. E eu lembro que já estava no segundo ano da escola de teatro, e foi a primeira, eu já tinha feito inúmeras, inúmeras, inúmeras cenas nas aulas de interpretação, e na semana que eu fiz o Tai Chi, foi a primeira vez que a professora na época falou, olha, tá bom, né? Mas, falei, nossa, ela falou, não, tá boa cena, não sei o quê. Eu falei, nossa, tem certeza, né? Tanto mais. Eu não sei, né? Pode ter sido uma coincidência, pode ter o tal, sabe? A gente nunca sabe, mas o fato é, eu associei aquela primeira aula boa, aquele primeiro exercício que foi considerado bom numa numa realidade rigorosa, como era o ensino das artes naquele tempo. Né? E foi até um bom tempo até que as coisas recentemente começaram a mudar e mudar fortemente. E é bom que as coisas tenham mudado. E então eu associei ao Tai Chi Chuan e aí eu praticava todo dia. Eu comecei num esquema de fazer aula todo dia, porque era uma possibilidade lá da academia onde eu fazia, de fazer aula todo dia e aí não parei. Eu comecei em 1994 e hoje nós estamos em 2024, então estou completando 30 anos de Tai Chi Chuan. Aí depois de um bom tempo eu me tornei primeiro instrutor, e hoje eu sou professor de Tai Chi Chuan já há algum tempinho já. A gente fez um curso, que isso foi muito legal. Algumas pessoas não gostaram disso, algumas pessoas acharam que era uma interferência, mas teve uma época que o Conselho Regional de Educação Física ele abarcou
as artes marciais e outros esportes, inclusive até com a própria natação Sim. e, se não me engano, tênis também, como que os profissionais desses esportes, que geralmente faziam aquela linha tradicional, você é um nadador, passa a ser um professor, ou então, no caso das artes marciais, né, você é um discípulo de um mestre, é esse mestre que vai decidir quando você pode dar aula ou não, que foi o meu caso, né? Mas aí o Conselho Regional de Educação Física buscou abarcar essas situações. E o meu mestre foi favorável. O meu mestre foi favorável e foi bem legal, porque aí eu fiz um curso, né, de educação física, um curso aplicado a essa questão daqueles que já eram professores, né? Então eu passei a ter o registro também no CREF. E então eu tenho essa trajetória, mas aí continuei atuando, continuei dirigindo, sendo professor de teatro até hoje, né? Mas eu alio as duas práticas. Eu alio as duas práticas, mesmo quando eu estou dirigindo, mesmo quando eu estou atuando, e não paro. Não quero parar de aprender, continuo aprendendo, e também não quero parar de transmitir isso. Vamos lá, muita coisa. Eu vou ficando sempre curiosa aqui, né, quando a gente vai conversando sobre isso. Eu também sou das práticas corporais, mas de outro lugar, né? Mais do lugar da psicologia, também do teatro, também do tai chi, também da natação, então do esporte de uma maneira em geral. E acho que a gente vai falando de variações de corpos diferentes, né? Então, qual que é a função? Então, se a função é nadar, existe um corpo para nadar, né? Existe um corpo para o desempenho. Se a função é o esporte, existe um corpo para o desempenho. Eu vejo que a grande questão, na maioria das vezes, hoje a gente não fala mais de estresse mesmo, a gente fala direto sobre burnout, né? Então as pessoas já falam, "Nossa, burnoutado." Então a gente vê os excessivos cada vez mais aparecendo, né, na vida das pessoas. E aí eu sempre fico nessa questão de que não dá para usar um corpo só para tudo, né? Então, quando a gente tenta se usar da mesma forma o tempo inteiro, a gente entra no excessivo mesmo do burnout. E vai me lembrando muito essa conversa de um filósofo, né, que é o Merleau-Ponty, que ele vai falando que a gente tem um corpo objeto e um corpo próprio. Que o corpo objeto ele entra nesse lugar da imitação, né, de estar sempre fazendo o que os outros esperam, sempre imitando um gesto de um outro, né, de outrem, sem ter em si a própria criação, né, sem ter em si um próprio estilo, por assim dizer. E, e aí vou pensando aqui, né, o quanto a arte e o tai chi também entra nisso, nessa função da gente conseguir fazer variações de nós para que a gente possa justamente nos encontrar, né? Que a gente possa se apropriar de quem nós somos. Então, quando a gente fala de regulação emocional, a gente está falando justamente de ter consciência dessas variações das formas como a gente se usa para poder se usar de formas diferentes, né? E aí eu estou fazendo uma pós-graduação que um dos módulos se chama Arte para não morrer de verdade. E esse título super poético, eu acho que traz isso, né? Como é que a gente pode ter a arte e a prática do tai chi e outras práticas que são consideradas, né? Que nem são consideradas às vezes, né? Como essa grande ferramenta, não sei nem se eu posso chamar de ferramenta, para desenvolver essa habilidade mesmo da gente se apropriar de nós. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu estou viajando muito na ideia aqui. A gente não. Não, você não está viajando, obviamente que não. Mas a gente vai entrar agora num terreno que é um pouco. Não sei se a gente vai dar conta, mas a gente vai tentar. Não, Mas a eu gente, respondo de cara, a gente não vai dar conta, mas mas a gente vai tentar. é divertido, é. E eu vou pegar pelo oposto que você colocou, tá? Eu vou pegar pelo seguinte.
grande parte, bom, você tem uma grande interlocução entre a tradição oriental, da onde o Tai Chi deriva, né, da onde a que o Tai Chi pertence, né, a tradição, no caso específico, a tradição chinesa. Você tem uma grande interlocução entre a tradição chinesa e o Jung, né, o Carl Jung. Uhum. Né? E essa interlocução passa pelo que o Jung chama de individuação, que eu acho que é isso que você está tocando, que é descobrir ou se encontrar com a gente mesmo. Uhum. Né? E aí eu tenho que quem, pelas minhas leituras, pela minha prática, até quem a gente. Só que esse em se encontrar com a gente mesmo, se a gente bobear, a gente assume uma interpretação até certo ponto superficial e até bonitinha, sabe? Seja você mesmo, tal. Partindo do posto que você mesmo é, legal, eu sou bom, bonito, bacana, simpático, eu sou gente boa, né? Uhum. Claro que nós todos somos gente boa. Entretanto, esses quem a gente acha que nós somos a gente mesmo também pode ou é uma criação. Também é um desses lados. Quem a gente acha que é esse corpo primeiro, fundamental, não sei, tudo mais, também é uma criação. Também é uma colocação. Então, o grande trabalho do Tai Chi Chuan, o principal trabalho do Tai Chi Chuan é, primeiro, uma integração. Por quê? Porque, principalmente na tradição ocidental, esse agente mesmo, ele é ou ele é racional, Uhum. entendeu? Ou ele é metafísico no sentido que ele é só alma, anímico, entendeu? Então, ou no sentido religioso, né, do ponto de vista religioso, do ponto de vista principalmente ocidental, ele é só a alma que é imortal, que vai, se, se der tudo certo, vai para o céu, ou se não der tudo certo, vai saber. Ou, né, numa questão mais desde a modernidade para cá, é o intelecto, é a razão. Uh, o Tai Chi, por ser de uma tradição oriental, ele já parte de um ponto diferente. Se você quer saber quem você é, você também tem que incluir o seu corpo físico. Mesmo porque o corpo físico está integrado, do ponto de vista do Tai Chi, ele está integrado ao universo e ele segue os mesmos processos do universo. Entendeu? Universo e corpo físico são separados, mas também são a mesma coisa. Não sei se estou começando a ficar obtuso, tá? Mas você tem essa, ao mesmo tempo, integração Uhum. entre o universo e o corpo físico, o corpo de cada um, e essa separação e esse distanciamento. Então, nisso, o Tai Chi e a arte, no caso o teatro, né, que eu pratico, eles se aproximam no sentido de você desconfiar Uhum. da que você acredita que é
e partir numa busca que não é tranquila, mas que é plausível e necessário, e que o objetivo final é encontrar a tranquilidade, de encontrar, vivenciar quem você é, quem você realmente. E aí, né, ser capaz de. Aí eu vou fechar com a sua pergunta, com a sua colocação. Ser capaz de, mesmo desempenhando outros papéis, mesmo utilizando o seu corpo de diferentes formas, mesmo utilizando o seu intelecto de diferentes formas, mesmo utilizando as suas emoções de diferentes formas, você tem nessa diferença também quem você é, na sua plenitude. Esse é o ponto. De você não ter essa separação, de você não ter, olha, esse sou Uhum. eu e aqui eu vou trabalhar, é o que trabalha, esse sou eu, aí aqui é o que vai namorar, é o que namora, esse sou eu, aqui. Não. Entendeu? E porque é isso que. Esse é um dos fatores do estresse. Sim, sim, Esse é um dos fatores dos nossos os problemas. grandes fatores. Entendeu? A gente não ser a gente mesmo tem um custo. Tem E um custo. alto. Entendeu? Então, mas ser a gente mesmo é muito difícil, Sim, certo? Ser a gente mesmo também tem um custo, entendeu? No contexto. Mas esse custo ele é, vamos dizer assim, ele é necessário, ele é restaurador, ele é purificador, tá. né? Nesse sentido assim, de você estar não sei se purificador é uma boa palavra, não estou encontrando a palavra correta, mas é isso, ele é. Estruturante, Oi? né? Eu acho que para mim, aqui, quando eu vou falando das terapias corporais, a gente diz que é você poder encontrar o seu próprio chão, né? Você poder ser sua própria estrutura, Uhum, se encontrar a si mesmo. Então, quando você vai falando, vai me abrindo um monte de gaveta, né? uhum, Vai abrindo todas as gavetinhas aqui. uhum. E tem algo, né? Quando a gente vai falando da individuação do Jung, eu não sou junguiana, mas acho que, enfim, Não, eu também sou li. apaixonada pelo Jung. Eu não sou junguiana, mas sou apaixonada pelo Jung. Eu falo sempre que é o seguinte: as abordagens dentro da psicologia, eu não sei porque que elas se brigam tanto, porque às vezes elas falam as mesmas coisas com nomes diferentes, né? Uhum, E a gente vai falando hoje, então, um fenômeno que tem acontecido muito, que até o Byung-Chul Han escreve bastante na Sociedade do Cansaço, é essa coisa de ter que estar sempre bem, ter que estar sempre desempenhando, tem que estar sempre para o outro, né? Então é o viver para fora, né? É o viver sempre para o outro, é o viver sempre para ser o galão, o máximo, e isso cansa muito, porque a gente também tem, é o que você falou, esse caminho ele é muito tortuoso, né? E quando a gente dá a primazia, né, no Ocidente, a gente dá essa primazia para o raciocínio, para a metafísica. Então, quando a gente vem lá com a ideia de que corpo é separado de alma, né, que a alma entra no corpo, que é um maquinário, e faz ele se movimentar, a gente faz essa divisão, essa cisão, e a gente deixa a emoção fora do lugar, né? A gente deixa a emoção sem lugar na vida. Então, o corpo é uma mera máquina que eu tenho que controlar no meu raciocínio. Quando, na verdade, hoje, números, estudos, inclusive de neurociência, mostram que para a gente ser racional, a gente tem que estar mais perto da emoção. Quanto mais emocional nós somos, mais racional nós conseguimos ser. Porque para ter a regulação emocional, para ter não é controle, né? Mas para a gente ter essa regulação de intensidade e duração de uma emoção, a gente tem que estar mais próximo, a gente tem que aprender a reconhecer a emoção que acontece no corpo. A emoção ela é corporal. E aí, quando você vai falando desse corpo que é ao mesmo tempo separado
e é o universo em si, né? É separado e junto ao mesmo tempo, me lembra muito dessa coisa de que nós não findamos em nós, né? Então, quando você fala do teatro, de ter um corpo mais receptivo, é esse corpo que consegue ser afetado pelo meio, né? Que pode ser afetado porque a gente vai para além de nós e a gente recebe o que está além de nós também, né? Então a gente não termina na nossa pele, né? A gente é afetado pelo mundo e o mundo a gente afeta o mundo e nós somos afetados ao mesmo tempo. E a gente chama isso de corregulação. Então, que é aquela coisa de quando eu estou perto de uma pessoa muito nervosa, eu posso começar a ficar nervosa também. E quando eu estou perto de uma pessoa calma, eu posso me acalmar também, né? Sem ao menos saber disso. Então, essa não separação, né? Esse corpo receptivo que o teatro e que o Tai Chi vai trabalhando, né? O Tai Chi trabalha para que a gente tenha esse corpo que a gente pode usar no teatro, né? E que a gente deveria usar em mais lugares da vida, porque essa recepção do que está ao nosso redor, né? Essa recepção da vida que existe fora de nós, essa capacidade de ser afetado, e que a gente pode chamar isso de empatia, ou alguns outros nomes que a gente pode dar, é parte desse caminho que não é fácil, que não é tranquilo, como você falou, porque né, parte disso também traz bastante sofrimento, mas é essa capacidade também de ter o nosso próprio chão e de entender que eu posso ser afetado, mas eu não preciso ser tomado pela coisa, né? E se eu não tenho a capacidade de receber o afeto em mim, eu fico tomado. E no teatro a gente vê isso também, né? As diferenças entre as pessoas que ficam tomadas pela coisa e as pessoas que ficam receptivas e podem ter um certo, não sei se controle, né? Mas uma regulação ali. São. Tem dois pontos que eu quero comentar da sua fala aí. O primeiro, assim, o Tai Chi, no meu caso, né, ele foi inicialmente para preparar um corpo para o teatro. Uhum. Né? E vem me preparando. Ok. Mas o, uma das questões mais importantes do Tai Chi, um dos princípios mais importantes é a adaptação. Então, eu diria que o Tai Chi é para tornar o corpo adaptável, entendeu? Adaptável a os diferentes desafios que a vida vai te trazer, Uhum. entendeu? Então, é esse o ponto, assim, sabe assim? Então, essa é a primeira questão, né? Porque o corpo é o universo. Então, ele, dependendo da sua. Assim, isso foi falado pelo mestre Lalo no seu exame, Dani, quando você se graduou. Ele falou assim: ajudar cada um a encontrar o seu caminho. Ajudar cada um. E essa é uma das coisas mais difíceis, inclusive, para o instrutor, ou para o professor, né? Porque você, até numa perspectiva de educação mais antiga, mais conservadora, que já é bem diferente da que nós estamos vivendo hoje, em não todos os contextos, você tem aquela coisa de que do estudante, do aprendiz, se tornar você, né? Se tornar para seguir o seu caminho, mas não é por aí, né? Uma das coisas mais difíceis para o instrutor, tanto de arte quanto de tai chi, é, facilitar, se restringir, se segurar a ser um facilitador para cada um encontrar o seu caminho, cada um encontrar a sua proposta e lidar com ela e se desenvolver nela, e ser feliz nela, né, por que não dizer. Então essa é uma coisa que é importante, né?
mesmo porque a gente cada vez mais vive numa sociedade de modelos, né? De modelo. Então né, é muito assim, vou entrar numa outra seara aqui, talvez eu vá chover no molhado, mas esse mundo de uma exibição o tempo todo, né, de uma coisa meio cabotina assim o tempo todo, de você ter que se exibir-se o tempo todo, esse mundo de você não tem na verdade, por exemplo, eu não consigo, Uhum. entendeu? De certa forma aqui o que a gente está fazendo está relacionando um pouco com esse mundo, mas a gente está procurando ser nós mesmo. Eu estou procurando ser eu mesmo aqui, entendeu? Sim. Não, e então esse mundo de modelos ele ele nos afasta dessa busca. Sim. Ele justamente ele trabalha com esse afastamento. Ele promove esse afastamento, entendeu? E aí vem uma questão mais sociológica, e eu posso estar falando uma grande besteira, mas na minha concepção, está ligado a consumo, unicamente a consumo. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque o afastamento. Tanto é que é isso, né? Você ficar milionário. Nós estamos vivendo uma coisa terrível no Brasil agora com essa questão da liberação das apostas e tudo mais. As pessoas, né? Uma dependência muito grande, né? Entrando num ciclo né, terrível. Por quê? Porque está ligado ao consumo, está ligado a redes sociais, as redes sociais estão ligadas a consumo está ligado a capital, a grana, a dinheiro e tal. E, então, quanto mais distante você está de você mesmo, mais você tende a preencher essa distância entre você e você mesmo, procurar preencher pelo consumo. Uhum. Né? A Qualquer grosso coisa, né? Não é só consumo de coisas, é consumo de comida, é consumo. de comida, entendeu? Aí nós vamos entrar lá no outro filósofo, lá no Bauman, né? No consumo de relacionamentos. Relacionamentos. No consumo de relacionamentos, né? É, então, então você tem essa grande dificuldade dos dias atuais. E, voltando, né? Como você enfrenta isso? Como você convive com isso? Você não vai ter que. Você não tem como. Né, o Taishi não prega isso, o mundo. Não, o mundo é o que é. As coisas são o que são. Né? Sim. Por ser as coisas são o que são, o mundo é o que é, você tem que ser o quê? Flexível, adaptável. E essa flexibilidade, ela começa e termina e é o meio na onde? No corpo. Sim. Entendeu? No corpo. É o corpo. Entendeu? É essa flexibilidade corporal que é você, entendeu? Que vai te ajudar a ter uma flexibilidade racional, psicológica, emocional frente aos desafios de um mundo cada vez mais que te cobra uma exposição, que te cobra uma mentira, E te cobra cobra muita rigidez, muito uma rigidez, desempenho, te cobra né? um papel, te cobra um papel, Te cobra um entendeu? papel e um papel rígido, né? Rígido. Então, a gente vê cada vez mais as pessoas correndo atrás do próprio rabo nas questões do desempenho, né? De ter que desempenhar muito, de ter que fazer muito. E aí uma parte que eu falo sempre para as pessoas é que a medicina do estilo de vida vem descobrindo, né? Os médicos voltaram a trabalhar com prevenção, né? Alguns deles voltaram a trabalhar com prevenção e aí eles falam assim: olha, atividade física, redução de estresse, dormir direito, sono, se alimentar direito, tudo isso vai fazer com que a gente tenha salutogênese, né? Não é só ausência de doença, não é só eu não estar doente, é eu ter qualidade de vida, né? Eu conseguir ter longevidade, mas com qualidade, eu conseguir estar velhinho, levantando da cama sozinho, amarrando tênis, né? Uhum. Então, o quanto essas coisas são importantes.
E aí eu falo sempre, quando eu estava estudando para passar no certificado lá de medicina do estilo de vida, eles têm uns gráficos do que a pessoa tem que ter habilidade para fazer em certa idade, né? O que é ter saúde, por assim dizer, em determinadas faixas etárias. E para isso, você tem o tanto de atividade física e quais atividades físicas são recomendadas. Então, são recomendações. E eu lembro que eu estava estudando junto com uma amiga minha, e ela sabe, né, que eu nado, faço tai chi, etc. Ela virava para mim e falava assim: Olha, você já está seguindo as diretrizes do 65 mais. Eu falei: Nossa, então vou chegar muito bem no 65, então, porque eu já estou lá seguindo as diretrizes, porque o tai chi é uma das atividades recomendadas, né, que Claro. eles falam que traz muita qualidade de vida, porque trabalha a questão de equilíbrio, trabalha a questão e para nós que somos jovens, né, que a gente não está numa senioridade, para mim uma das coisas mais importantes que o Tai Chi vai trabalhando, que a gente precisa aprender, é uma variação de ritmo, né? Uhum. É uma coisa desse encontro, né, com um corpo que tem outras possibilidades. E quando a gente fala de variação, né, de variabilidade, de flexibilidade de corpo, a gente está falando de emoção e de pensamento, porque senão, quando a gente fala de corpo aqui, acho importante a gente ressaltar para as pessoas, quando a gente fala de corpo, a gente está falando de tudo. A gente está falando de pensamento, a gente está falando de emoção, a gente está falando de ação, é tudo junto, não é uma coisa não está separada da outra. Justamente esse é o ponto, não ter separação, né? E você, deixa eu voltar lá uma questão da anterior que você falou assim, esse ator, essa atriz, né, que a gente fala no teatro que está tomado, né? Por quê? Geralmente isso acontece, né? E é muito comum, muito comum e é esperado e esperado. A questão toda é o que leva muitas vezes a um estudante, ou até um ator inexperiente, um ator, não sei o que lá, uma atriz, a fazer o que a gente chama de estar além, né, o overacting, ou estar, então, na linguagem teatral, estar tomado e não sei o que. É um medo de encontrar consigo mesmo. Sim. Entendeu? É o medo da massa, porque assim, é isso que você falou, é o paradoxo. Você faz outros personagens para se encontrar, né? Uhum. Você faz esses personagens, né? Por isso que você tem esses, né? Você tem uma questão, tem uma concepção do Shakespeare. Você tem esses grandes caras, né? Ou essas grandes mulheres, né? Que ficam, né? São atemporais, né? Virginia Woolf, só para citar as mulheres para não ficar, né, ou uma musicista da Idade Média, Hildegard von Bingen e tantas outras. Aqui no Brasil, enfim. Ah, é, o Harold Bloom, que é um crítico norte-americano, tem um livro sobre o Shakespeare. E o título do livro, não sei se é o título ou se ele usa essa. Eu acho que é o título do livro, tá? Ou se ele usa essa expressão, mas eu acho que é o título do livro. É Shakespeare e a Invenção do Humano. Uhum, uhum. Entendeu? É, aí ele embaralha as coisas. Né? Por quê? Porque a arte, segundo, né, esse raciocínio, ela também ajuda, não é que ela imita só a vida, ela também ajuda a criar os parâmetros da vida através de pessoas mais antenadas, mais conectadas, mais que, né, que tiveram a percepção e as sacadas daquele momento histórico, tal. Você tem sempre uma historicidade, você nunca pode abandonar a historicidade, né? Mas você tem essa questão, né, que você está ali também inventando a vida. Você Sim. também, né,
colocando padrões de comportamento, de forma De de relacionamento, de comportamento. Shakespeare foi o cara que ele colocou o pensamento, né, assim, Uhum. da Além vida de ajudar o interna brasileiro, complexa, né, do ser além de humano. ajudar a criar a própria língua, a língua inglesa, então desenvolver a língua inglesa, tal e tudo mais, né? A gente tem no Brasil também, entendeu? A gente tem Chico Buarque, a gente tem no teatro Construção, né, da subjetividade. subjetividade, né? Gostem ou não, a gente tem Nelson Rodrigues, a gente tem ou o Vianinha, a gente tem tantos outros, Vinícius de Moraes, né? Da Cunha, Machado de Assis. Machado de Assis, de certa forma, inventa também um pouco o brasileiro, Muito. sabe? Então, E a gente está falando de escritores e e poetas, etc., mas a gente tem também os artistas gráficos, né? gráficos, né? Hélio Oiticica, né? Lígia Pape, você tem né, todos esses A gênios arte, de uma maneira em geral. de uma arte de uma maneira em geral. A Tarsila, né? Tá? No questão do modernismo, a questão da antropofagia. Ah, agora, por que eu estou falando isso? Por quê? Porque muitas vezes, quando você está exercitando e entrando em contato com essas criações, Uhum. normalmente você recebe chamados, você recebe mensagens. Agora estou no plano viajante, tá? Metafísico total. Mas você recebe mensagens de quem você é, de É que o que você. Freud chama de projeção, né? Então Aí eu não sei, é com você. a gente vai se identificar com algo, é uma palavra, é uma figura, é aquilo que. Então, é isso que a gente chama de afeto, né? Você é afetado por algo daquela obra. Então, por Uhum, isso que a arte é tão importante para nos expandir, né? Então, qual que é a importância? Por isso que a gente fala, gente, a arte, talvez, né, educação e arte são as coisas que a gente tem de mais importante para uhum, nós, para que a gente não perca a nossa humanidade, né? uhum. Porque é através da arte que a gente constrói empatia, que a gente expande quem nós somos, que a gente constrói experiência, né? E quando você vai falando, né, da Shakespeare, a invenção da humanidade, ele não só inventa grande parte da humanidade, mas eu vou me lembrando das tragédias gregas, né? O quanto a arte é esse fenômeno dos mitos, né? Quando Joseph Campbell fala lá do mito do herói, o quanto a arte ela tem esse lugar de nos explicar para nós mesmos, né? Isso. Então a arte ela tem essa função que é Hum. importantíssima para que a gente possa se entender. Quem não consome arte, vá consumir, seja ela qual for, né? Comece por E, algum lugar. e pratique também, entendeu? E faça, e cante, sabe assim, fundamental. Então, por quê? Só para concluir o raciocínio. E aí você recebe essas mensagens de quem você é, Uhum, tá? Isso assusta muito. Isso assusta muito e cria ansiedade. Aí uhum, é a ansiedade que leva ao exagero, né? sim. Então, assim, quando você, porque assim, não é que você, é esse que é o ponto. Eu acho que essa é a grande sacada. Não é que você se assusta com a personagem, não é que você se assusta com a criação, não é que você não dá conta. Não. Quando você está lidando com artistas, criações que tocaram, você falou a palavra, tocaram os arquétipos, tocaram os mitos, né? Tocaram as formas dos mitos, tocaram os mitos. Você está entrando em contato com você mesmo, porque todos nós temos isso, todos nós somos isso,
todos nós temos os mitos dentro de nós. Acho que esse é o principal, Seja bonito ou feio, né? Porque a principal você está sacada do sentindo Campbell. raiva, não Acho sentindo. que essa é a principal sacada do Campbell, quando trouxe os mitos para o universo cinematográfico, quando usou o Star Wars, né, para a gente, sabe, né, porque parece que está muito longe, não, imagina que eu quero matar meu pai, enfim, essas coisas, né? Mas aí tem lá o Luke que mata o pai, né? Então essa foi a sacada do Campbell, eu acho, assim, além de toda a facilidade dele de comunicar, de escrever, de falar, né? O Poder do Mito foi uma entrevista, né? Mas assim, porque isso também, sabe, a gente, isso o professor tem que ter muito claro. De certa forma, a gente vangloria e valoriza situações, pessoas que, de certa forma, se destacam, que já, de repente, já estão num outro lugar da execução, ou da comunicação, ou do raciocínio lógico, ou da performance, né? E aí faz todo esse raciocínio dos mitos, da individuação, do se encontrou, com essas situações e com essas pessoas. E se esquece que isso é propriedade de todo e qualquer ser humano. Entendeu? De todo e qualquer ser humano. Ele recebe, talvez, ele se materializa em cada um de nós, né? Agora utilizando o conceito de que o arquétipo seria a forma do mito, vou dar essa simplificada, ele recebe em cada um de nós arquétipos diferentes. Sim. Mas o mito ou os mitos estão em cada um de nós, em qualquer situação, em qualquer contexto cultural. Sim. Né? E é uma condição da espécie. Entendeu? A gente esquece um pouco isso, é uma condição da espécie. Então, como o social, que também é uma condição da espécie, ele se tornou preponderante, fundamental, né? A gente vai associar tudo, muitas vezes, à posição social daquele indivíduo. E vai se esquecer que não importa a condição social, não importa tal, ele também é um microcosmo. Tá tudo ali, ou ela também é um microcosmo, tá tudo ali. Então, e ele e ela também vai passar por dificuldades se ele resolve fazer uma escola de teatro, entendeu? Para se encontrar. E quanto mais você intui, eu não vou nem utilizar sabe, porque não sei se em algum momento a gente vai, né, não sei se só o Buda, mas quanto mais você intui quem você é, mais tranquilo é você fazer o outro. Por quê? Porque você vai reconhecer o outro em você. E também não corre o risco de se perder, né? De se perder. Essa é outra questão também que a gente... Aí tem uma questão que a gente poderia aprender dos povos originários um pouco. Eduardo Viveiros de Castro, que é um autor, um pesquisador, né, brasileiro muito importante, que trata da questão da alteridade, entre tantas outras, né, civilizações autóctones, né,
aqui das Américas, uh, porque de alguma forma nós, o modelo europeu, né, o modelo judaico-cristão, muitas vezes europeu, ele traz a questão do você, de você, né, de ser você. E eu estou falando, Uma né, cultura individualista. até né, toda a minha fala aqui pode estar impregnada. Estou pensando agora essa questão, né? Não, achar quem eu sou, quem a gente é, não sei o quê. Então isso pode estar impregnado de um individualismo, né? E não é por aí. Não é porque a gente só é com o outro, né? A gente só é com o outro. E a gente Sem outro eu também não posso ser. e aí descobrir o outro em nós. Sim. Né? A gente só consegue descobrir o outro em nós quanto mais a gente está próximo de nós mesmos. Né? Sim. E para isso a gente precisa fazer o quê? Né? Além de terapia. Né? Tai chi, Tem que fazer tai chi, tem teatro, que fazer yoga, tem que fazer teatro, tem que cantar. Cada um vai encontrar o seu caminho. Entendeu? sim. Cada um vai encontrar a sua maneira de lidar com o corpo de forma Mesmo, flexível. eu falo isso, e E, mesmo os outros esportes, né, e Fran? Eu mesmo falo os assim, outros é o esportes. como a gente faz. Como a gente faz, né? Porque é uma questão fundamental que a gente não falou até agora, né? Como começa a prática do Tai Chi? Com a respiração, né? Então, assim, é reconectar-se com a nossa respiração. Uhum. Então, de alguma forma, todos nós temos que achar caminhos de nos reconectar com a nossa respiração. Isso é o fundamental, né? Se vai ser na corrida, se vai ser na natação, se vai ser no boxe, entendeu? No jiu-jitsu, mas é fundamental que a gente se reconecte com a nossa respiração, né? Essas práticas, né, orientais, tai chi, yoga, meditação, o tai chi o que é? O tai chi é um estilo de kung fu, é uma Uhum. arte marcial que a gente chama de arte marcial interna. Por que uma arte marcial interna? Porque ela começa pela respiração, ela começa pelo trabalho interno. Então ela sai na frente. Essas práticas elas saem na frente. Por quê? Porque elas vão primeiro na respiração, primeiro no movimento interno. E tudo que é feito no externo é para potencializar o interno. Né? Por isso que os efeitos são nesse sentido de relaxamento, né, de combate ao estresse e tal, eles são percebidos muito rapidamente. Sim. Tem um livrinho de Harvard, né, que são vários estudos que Harvard fez e longevos assim sobre a prática do Tai Chi Chuan, né? Então, Uhum. sobre todos os fatores de melhora que acontecem quando uma pessoa começa a praticar Tai Chi, desde diminuição de pressão, né, de pressão arterial, Uhum. maior equilíbrio, né, tanto físico quanto mental, em termos de qualidade de vida, em termos de saúde física mesmo, de capacidade aeróbia, que é um achado, né, né? Você olha e fala, nossa, mas como assim? Porque é tão, né, tem uma lentificação dos movimentos e essa questão do aumento, eu acho que da propriocepção e da interocepção, né, dessa Uhum. capacidade da gente aprender a regular a nossa força, de saber onde está cada parte do nosso corpo e essa capacidade de nos sentir por dentro, né, que são talvez os principais. Uhum. Eu chego com a parte nerd científica dos benefícios do Tai Chi. O meu mestre participou de uma pesquisa que não sei se é final dos anos 90, do final dos anos 80, começo dos 90, que também verificou a diminuição dos níveis de açúcar no sangue, Sim, né, sim, Isabel. logo depois da prática. Então, e tem toda a questão, tem toda a questão de não de ser um exercício de baixo impacto, de não ter impacto, Uhum. né? Mas essa questão aeróbica é super engraçada, né? Porque você já experimentou isso. Né? Muitas vezes a gente começa a suar no meio da, né? E o suor vem às vezes Sim, abundantemente, assim, você fala, mas devagarzinho aqui, não sei o que, tudo mais. estou só respirando. Porque Né? tem a questão justamente porque tem a questão da troca,
da respiração, da troca do oxigênio, tudo, né, e que acaba aumentando a temperatura corporal e tudo mais, potencializando isso. Né? Então, é, bom, eu recomendo. Eu também, para todos. Prim, só para a gente finalizar, tem alguma coisa que eu tinha que ter te perguntado que eu não te perguntei? Não sei, Essa acho que breve conversa. não, acho que foi uma conversa muito. É breve, é curta. Dá pra gente ficar falando isso aqui 5 horas, mas aqui a gente tem que Uma fazer conversa muito legal e assim foi mais acho que foi para caminhos assim que eu não esperava, né? Toda a questão que então se eu, né? A questão é o que eu posso falar da minha experiência é que é um trabalho de vida, é um trabalho de vida que que me ajuda no ideal que eu tenho, que para mim não é fácil, de me flexibilizar, entendeu? E aí flexibilizando o corpo, você flexibilizar a você se flexibilizar a sua relação com a vida, com as pessoas e tudo mais. E outra questão que a gente não falou, tá? Aceitar as mudanças, sim. entendeu? Resignação, porque o Tai Chi é movimento o tempo todo e é mudança o tempo todo. É uma metáfora de que a vida muda o tempo todo, né? A única lei que não muda é que tudo muda, né? E não muda na maioria das vezes segundo as nossas vontades. E isso para esse cidadão de hoje de rede social, de desempenho, de não, eu faço, eu aconteço, é só eu querer que eu consigo, é só eu treinar mais, é só me esforçar mais. Isso é a morte, entendeu? Sim, E sim. desculpa se eu exagerei, tá? Não, mas a gente tem que lidar com os atravessamentos da vida, né? Entendeu? E assim, e o Tai Chi é justamente o contrário. Uhum. Claro, né? Voltando assim, é a mudança da tragédia do Shakespeare para a tragédia antiga, da Grécia Antiga, voltando ao teatro. A tragédia da Grécia Antiga não tinha jeito. Você nascia sob as ordens do destino, o destino era a força maior que governava até os deuses. Então não tem o que você fazer. Nasceu, está determinado a acontecer aquilo, e aquilo acabou. É, qual era a importância de você saber disso e as tragédias mostrarem isso? Entendeu? Para você relaxar. Entendeu? Você Para você fica resignado com o viver seu sua destino. vida, porque uma hora vai dar ruim, entendeu? Não tem o que você fazer. Então, filho, não fica querendo adiantar a hora que vai dar ruim. Né? A grosso Nem modo, atrasar como Édipo, né, que tentou fugir do achou que próprio atrasar, não destino. tem, exatamente, você ele só antecipou. Né? Então, assim, agora, né, que Aristóteles, né, se remexa no túmulo agora, mas a grosso modo a tragédia é isso, é você falar, meu, uma hora vai, você entender que uma hora vai dar ruim, porque se deu para o rei, imagina para você que é um Zé Ruela, entendeu? Uma hora vai dar ruim e você não se preocupar com isso, você viver a sua vida, Sim. entendeu? E você não querer mudar isso, inclusive, que foi o que o Ed fez e dançou mais ainda, né? O ponto de vista shakespeariano é um ponto de vista da modernidade, que é, sim, tem forças que a gente não escolhe, que Uhum. acontece, que vai acontecer e não sei o quê. Entretanto, tem coisas que são da minha responsabilidade. Então, o destino, vamos chamar assim, se ele existe, seria uma interpolação dessas duas forças, daquilo que eu não tenho controle e daquilo que eu posso controlar, que eu tenho, não que eu controle, não que eu vá conseguir controlar, mas que eu Uhum. tenho possibilidades de Tem ação. alguma influência, exatamente. O problema é que a gente nunca sabe qual porcentagem é de cada um.
entendeu? Então, Se tentar descobrir, vai enlouquecer. Então, vai melhor enlouquecer. não. E, então, isso, de certa forma, contrapõe com uma visão de que você é senhor de tudo, ou senhora de tudo. Que a Que é, gente não pode tudo. que é uma visão de agora, entendeu? Sim. Não, é só você fazer isso, você, né? E que é o. Eu falo sempre o seguinte, Frinha, para mim é aquela coisa de você vai num workshop, a pessoa vira, agora você é uma borboleta. E, tipo, não, eu não sou uma borboleta, sou humano, DNA humano, nariz, olho, né? Uhum, Não vou ser uma borboleta, eu não tenho essa capacidade de ser uma borboleta. Eu posso me sentir mais leve, isso sim. Isso até me lembra, pode me lembrar uma borboleta, mas eu não vou ser uma borboleta. Então, não, a gente não pode tudo mesmo. que nem essa questão. Né? E isso, o que acaba acontecendo isso? Voltando ao que eu falei lá, só favorecendo o consumo. Entendeu? Sim, Porque só favorecendo não sei o que lá. Não, 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 você não aprendeu inglês até hoje porque te ensinaram errado. Agora você paga tanto para mim que em 2 semanas você aprende inglês. Não, desculpa, não. Não, né? Você tem, e até isso, pode né? Para ter gente novas formar, metodologias, pode ter, claro, novas a gente tem metodologias, habilidade, e para a novos, né, gente novos, formar novos uma caminhos. habilidade, para a gente formar uma habilidade é um esforço, né? Você está aí há 30 anos, eu estou com você há 15, eu já. Não é. E essa também é uma das dificuldades da prática do Tai Chi, né? Porque é a mesma coisa da terapia, né? É, Às vezes você fala assim, pô, resolvi. Faz uma sessão, sai leve, nossa, eu tô bem. E 24 horas depois você tá fazendo as mesmas bobagens, entendeu? É não a mudou vida, o padrão, né? Porque mudar é a um vida. padrão exige tempo e exige esforço para que a gente mude, né? E vai ser, as E mudanças são graduais, vai ser muito, pouquinho, são pouquinho, muito pouquinho. pequenininhas a ponto das pessoas acharem que é imperceptível, né? É. Não, mas E você aí, tem que quando você mudar. pega o acumulado do passado, né? Eu falo que o presente é um acúmulo do passado. Quando a gente pega o acumulado, você fala, nossa, mas 10 anos atrás eu fazia desse jeito, agora 10 anos depois eu já faço de outro jeito. Uma situação muito parecida, eu teria uma reação completamente diferente. Né? Só para Tá? complementar meu raciocínio, é claro, né, que, né, você, claro que você tem agora a tecnologia, a inteligência artificial, e tudo tá tudo certo, que auxiliam pedagogicamente em muitas coisas, em muitos aprendizados, não sei o quê. A minha questão foi, mas nunca vai ser um milagre. Nunca vai ser, nunca vai ser algo que não precise de um esforço. Um esforço ou um empenho. Vamos falar empenho que é melhor, né? Nunca vai ser algo que não precise de um empenho, sabe? Não, não vai, porque é transformação. E a transformação, e aí é a dialética, né? Princípios fundamentais da dialética. Assim, o meu caminho foi tão, né, aberto que eu vou pegando coisas aqui de lá. Por exemplo, quando se dá a mudança real, chamada de mudança qualitativa, por intermédio do acúmulo de mudanças quantitativas. Então, todo dia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Você não vai percebendo, de repente faz puf, a chave vira. Sim. Né? Isso é no esporte, isso é na vida, isso é nos relacionamentos, né? Mudanças. Tanto é que os chineses nem gostam, nem vangloriam mudanças abruptas. Eles sabem que tudo muda, mas eles Uhum. desejam uma vida calma para você, sem muitas mudanças, entendeu? É mudar um pouquinho só, porque vai mudar. É quando muda muito que dá muito trabalho, tal, mas às vezes vem e você tem que se adaptar a isso. Sim, sim. Tá bom? Tá bom, acho que é Espero, isso. espero ter contribuído. Fico muito agradecida, muito feliz. Valeu. Eu que Valeu. agradeço. É uma alegria sempre estar com você.